Bom dia. Bom, em primeiro lugar eu quero me apresentar para vocês. Meu nome é Luciano Furtado, pastor Luciano, pastor Lu, enfim, melhor, servo de Deus. Então, eu estou aqui porque eu resolvi fazer esse vídeo, fazer alguns vídeos. Entenda que é meu primeiro vídeo, portanto tenha paciência comigo, tá tudo meio improvisado aqui, entendeu? Esse aqui é o meu quarto e tal. Aí eu improvisei um estúdiozinho aqui para fazer um vídeo. E se Deus quiser dar tudo certo, aí a gente vai fazer outros melhores, a gente vai aperfeiçoando até chegar assim a nível de Rob Bell, entendeu? Assim, Rob Bell, esse pessoal aí, Ed Renekiewicz, enfim. Mas queridos, eu quero participar com você hoje de um texto aqui que está em João, primeira epístola de João, capítulo 3, verso 1, que diz o seguinte: olha, vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Primeira boa nova, porque o Evangelho é boa nova para a salvação. Primeira e principal boa nova desse texto é que você é filho de Deus. Não, você não está entendendo o que eu disse. Eu disse, você é filho de Deus. Se você é filho de Deus, você tem acesso às suas promessas. Você tem acesso à sua herança em Cristo. Você é filho de Deus. E aí não importa o quanto o mundo tem dito o contrário. Não importa quantos tentam lançar qualquer palavra ao contrário disso sobre a tua vida. Você é filho de Deus. Ah, Luciano, mas eu estou sofrendo. Sim, o próprio Senhor Jesus, ele diz, olha, no mundo tereis aflições, mas tendo ânimo. Se anime-se. Poxa, levanta a cabeça, eu venci o mundo. Olha, e ninguém melhor do que ele para dizer isso. Não se trata de um Deus totalmente transcendente, que está acima de tudo e todos. Não, é o Deus que se desfez de sua glória, ou que abriu mão de sua glória, esteve aqui conosco, num corpo humano como o meu e o teu. A tudo foi tentado, a tudo foi provado e não pecou. E nos amou até a morte, foi fiel até a morte, morte de cruz. O sangue dele verteu ali na cruz do Calvário por mim e por você. Para que pudesse te dizer isso, eu venci o mundo. Eu venci a morte, eu venci as humilhações. Eu venci os bofetões, a lança ferindo o lado, a cusparada. Eu venci tudo isso. O ladrão ele veio para matar, roubar e destruir. Mas só que Jesus veio para nos dar vida, e vida com abundância, ou seja, com qualidade de vida. E você tem herança, você tem acesso a isso, a essa qualidade de vida em Cristo Jesus. Uma vida plena, simples, mas plena na presença de Deus. De uma alegria, não uma alegria passageira, mas uma alegria constante, movida pelo Espírito Santo no nosso interior. Agora, a grande questão desse texto é que tipo de filho nós somos. Sim, somos filhos, mas que tipo de filho nós temos sido? Existem filhos e filhos. Não é assim no nosso contexto aí secular, no nosso dia a dia? Filhos e filhos. Filhos obedientes e filhos desobedientes. Bom, Lucas 15 fala de um filho, pelo menos 2 filhos. A princípio ele fala de um jovem que tinha tudo na casa do pai, tinha tudo na presença do pai. Ele gozava dos bens do pai, ele era sustentado pela provisão do pai, mas não estabelecia uma comunhão íntima com o pai, profunda a tal ponto de conhecer o seu pai e dá-lo a ele devida honra.
ao ponto de achar que a liberdade que ele teria longe do pai era muito melhor que a liberdade que ele tinha junto com o pai. Ao ponto de achar, de repente, que a segurança, a estabilidade que ele teria longe do pai era muito melhor do que a gerência, do que a provisão que ele tinha do pai. Ele estava ali, tete a tete, comendo à mesa. Ah, querido, se você entendesse isso. Porque há tempo aquele jovem, eu acredito que ele debatia contra essa ideia. Da perspectiva de que o pai tinha para ele. Dele ser o gestor daquilo tudo. Dele, enfim, ter a sua herança plena. E o que ele tinha? Ele queria liberdade, prazeres. E ele chega para o pai num dado momento e diz o seguinte: olha, me dá a parte da minha herança. Me dá a parte da minha herança. Alguns pregadores dizem, ele matou o pai em vida. Me dá a parte da minha herança. E nobre também a atitude do pai, que em nenhum momento reluta contra isso. Porque assim, o pai não nos quer manter no lado dele por obrigação, mas por amor. Por amor. E por amor, o pai abre mão. Por amor, o pai permitiu que aquele filho fosse viver a sua vida, aquilo que ele achava que era bom para ele. E assim ele faz. Toma a sua herança e sai. A Bíblia diz que ele vai para uma terra longínqua. Olha só, ele vai para uma terra longínqua, ou seja, distante o mais possível do pai. Ainda existem alguns que ficam nos arredores ali, mas tem outros que vão de fato para terras longínquas, que se afundam em covas tão profundas que nada pode tirá-lo de lá, senão a graça e a misericórdia de Deus. Que se afundam no lamaçal do pecado, do desespero, tão grande nas drogas, na prostituição, numa degradação moral, espiritual, tão grande, tão grande. E que experimenta aquilo que nós chamamos de fundo de poço, tão grande. Somente a misericórdia de Deus o tira de lá. Mas você sabe o que é interessante nesse texto? Que, num dado momento, aquilo que ele pensava, não é verdade? Nos seus mais pessimistas planos, digamos assim, ele não pensava que poderia chegar a esse ponto. O dinheiro acabou e houve uma fome muito grande sobre a terra. E agora era a hora de trabalhar. Não que ele não trabalhasse com o pai, mas com o pai havia justiça. Com o pai ele era tratado de forma justa. E agora ele vai ter que procurar ali os senhores, os anciãos da cidade. E, enfim, o texto diz que ele vai tomar conta de porcos, o que para um judeu era algo assim extremamente humilhante. Aliás, inconcebível. E o que é pior, a Bíblia diz que ele consegue ali ver os porcos se alimentando e sente o desejo de comer do mesmo alimento que os porcos. Sendo que ele tinha deixado uma mesa farta. Quantas e quantas pessoas estão vivendo assim? Deixaram uma mesa farta. No aconchego do Pai. No abraço do Pai. Não só uma mesa, mas uma mesa na companhia do Pai. Mas você sabe o que me deixa assim? O que me tranquiliza nesse texto é que a Bíblia diz que ele caiu em si. É aquele termo que a gente usa. A ficha caiu. Entende? Não é assim que a gente fala? A ficha caiu. Poxa, ficha é um negócio meio antigo, assim, mas a ficha caiu. Caiu em si. A luz. Não é assim? Eureka! Ficha caiu. O que eu estou fazendo aqui? Essa é a grande pergunta. O que eu estou fazendo aqui?
Eu estou alimentando porcos. E o que é pior, eu estou desejoso de comer a bolota dos porcos. Ah, não, isso não é para mim. Isso não é para mim. Já sei o que eu vou fazer. Irei ter com meu pai. E direi: Pai, pequei contra os céus perante ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Bom, mas pelo menos me trate como um dos seus trabalhadores. Olha só. Primeira coisa interessante que esse camarada faz, ele cai em si. De repente você nessa manhã está precisando de ouvir isso. É hora da gente cair em si. Tem coisas que as pessoas não precisam de falar pra gente. Tem coisas que a gente não precisa de ficar esperando uma grande revelação de Deus. Isso é inteligente. Isso é com a gente. A gente precisa às vezes cair em si, entendeu? Cair em si. Olhar ao redor. Fazer como Neemias, né? Ver os muros fendidos, as portas queimadas, a miséria total. Às vezes é necessário a gente fazer isso, olhar de perto isso. Parar de ficar vivendo na superficialidade, entende? Olhando para as estrelas e se esquecendo do caminho. Cair em si. Primeira coisa interessante, ele caiu em si. Depois ele reconhece quem é o pai. Ele reconhece que o seu pai é tão misericordioso que até os funcionários vivem uma vida estabilizada, vivem bem, são tratados com dignidade. Mas apesar disso tudo, de ter reconhecido a grandeza do pai, ele ainda não conhecia a graça do pai. Porque ele diz: olha, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Isso é verdade, nós não somos dignos de sermos chamados filhos de Deus. Aí o texto diz que ele volta. Aí tudo acontece aquilo tudo que você já sabe. Senão o vídeo fica grandão. E para sua surpresa, o pai estava à sua espera. E o pai o abraça. E ele tentando explicar tudo aquilo que ele tinha ensaiado. Eu pequei contra os céus, pequei contra ti. E o pai simplesmente o abraçando com as suas roupas, ele com as suas roupas ainda sujas. E o pai o abraçando. E o pai diz para alguém: olha, traga-me a melhor roupa. É tempo de retomar as vestes de santidade. Traga-me um anel. É tempo de restaurar a comunhão. Traga-me as sandálias. É tempo de retomar a direção. Matai um novilho cevado e nos alegremos. É tempo de voltarmos a sentar à mesa com o Pai. Está entendendo isso? Isso é ser filho. Isso é ser filho. É sentir a alegria de estar com o Pai, não por aquilo que Ele pode nos dar, mas por aquilo que Ele é. É sentir a alegria de estarmos com o Pai, porque estar com o Pai é a melhor coisa que poderia acontecer. Mas existe também o outro filho, aquele mais velho, que significa essa religião vigente, essa religião xiita, essa religião extremista, essa religião legalista, que às vezes se acha melhor, se acha superior, se acha privilegiada, que se acha casa de Deus, mas Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Deus quer habitar aqui dentro, no nosso coração. Porque existem pessoas assim, eu não estou nem citando religião, mas existem pessoas assim, que se acham detentores de Deus. E esse
irmão mais velho vai questionar tantas coisas? Olha só o que ele diz. Ele diz: ele se indignou e não queria entrar na festa preparada para o filho. E saindo o pai estava com ele, mas respondendo ele disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Estava sempre com o pai, estava ali, servindo o pai. Mas às vezes servindo o pai como se fosse um escravo. Porque fazia por fazer, mas não conhecia a intimidade do pai. Qual é a diferença entre um filho herdeiro e um trabalhador comum naquele contexto? É que o trabalhador comum, ele até sentava à mesa com o pai. Mas ele ia embora. O filho, ele senta à mesa com o pai e participa da comunhão do pai, participa das ideias do pai, entende isso? Dos projetos do pai. É diferente. Eu gosto desse texto, quando ele finaliza dizendo: filho, tu sempre está comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Amado, vide com grande amor nos concedeu o Pai, que nos deu o poder de sermos chamados filhos de Deus. Você é filho de Deus, volta para casa, volta para o aconchego do Pai, volta agora, cai em si, volta para a comunhão do Pai, volta para a intimidade do teu Pai. Porque há vestes novas te aguardando, há um anel preparado para você e as sandálias para colocar nos teus pés feridos. Essa é a nossa mensagem. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E que o Senhor sobre ti levante teu rosto e te dê a paz.